saúdo com a paz do Senhor Jesus. Neste curso de síntese da Bíblia, abordamos a Bíblia por temas. E hoje falaremos do livro de Êxodo, a saída do povo de Israel do Egito. O texto que leremos se encontra em Êxodo, capítulo 6, verso 1. Então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por mão poderosa os deixará ir. Sim, por mão poderosa os lançará de sua terra. Na aula anterior, vimos como o povo de Israel passou a viver no Egito em estado de humilhação e maus tratos. Ao clamar a Deus por ajuda, o Senhor levantou e preparou um homem que liderasse a libertação de Israel e conduzisse o povo de Israel de volta à sua terra. Este homem foi Moisés. Hoje, veremos como a saída do povo de Israel da terra do Egito está entre as grandes maravilhas operadas pelo poder de Deus ao longo da história da humanidade. Depois de servir de lar para o povo de Israel por cerca de 430 anos, o Egito se tornou um lugar de escravidão e servidão. E para que as promessas de honra e glórias futuras feitas por Deus a Abraão e a sua descendência fossem cumpridas, era necessário, portanto, que aquele lar temporário fosse deixado para trás. E é exatamente nesse ponto que se encontra o centro de todo o conflito que enseja a história de Êxodo. Como tirar das mãos do mais orgulhoso e poderoso rei uma confusa multidão de fracos escravos? No entanto, o que estava em jogo nessa questão não eram simplesmente as coisas humanas, mas o cumprimento das promessas irresistíveis de Deus e a revelação de sua autoridade sobre o universo. No embate da saída do Egito, 3 grandes confrontos foram travados: Moisés versus Faraó, Israel versus Egito e o Senhor, o Deus de Israel, versus as divindades egípcias. No primeiro confronto, embora Moisés fosse um homem culturalmente preparado em todo o saber do Egito, apresentou-se humildemente diante de Faraó. E aqui vemos o contraste da humildade de Moisés como um servo obediente de Deus, com a arrogância de um rei que se sentia como Deus. A sociedade egípcia era estruturada em torno da religião. O próprio Faraó era considerado um deus. O Faraó era chamado de Neter-Nefer, o Deus perfeito. Em sua humildade, Moisés julgou-se incapaz de cumprir a grande responsabilidade de liderar a saída do povo, mas o Senhor o encorajou dizendo: vai, pois agora eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. No segundo confronto, o confronto entre Israel e o Egito, estava, na verdade, em conflito 2 sistemas de valores e o que eles representam para nós. De um lado, os fracos e incultos escravos hebreus. Do outro, a cultura e a exuberância e o poder do povo egípcio. O esplendor das construções e dos monumentos egípcios dá mostras da riqueza e da grandiosidade desenvolvidas naquela civilização. Ainda hoje,
As descobertas arqueológicas dão mostras do surpreendente progresso matemático, arquitetônico, astronômico dos egípcios. Mas Deus mostrou que, através dos sinais, faria distinção entre egípcios e israelitas. O terceiro e maior confronto representou, na realidade, o maior legado deixado por Deus ao povo de Israel e à humanidade. A revelação majestosa de sua autoridade e poder e a completa nulidade do panteão egípcio. O Nilo, considerado sagrado, representado por três divindades, Quinum, Rapi e Osíris, tornou-se fedorento, poluído e morto. A divindade Hecate, o deus da fertilidade, representada por uma rã que tornou-se um monturo em putrefação em toda parte. Sete, o deus dos plantios, foi destruído pelos gafanhotos. Ísis e Nut, deusa da vida e do céu, foram incapazes de proteger a terra da saraiva e das úlceras sobre os homens e sobre o gado. E Ra, o deus sol, não teve poder para afastar as trevas que encobriram a terra. Assim cumpriu-se a palavra do Senhor: executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Ao término do confronto, ficou patente aos olhos de todos: agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque na coisa em que se ensoberbeceram, os sobrepujou. Encerramos aqui mais uma aula de síntese da Bíblia e convidamos para seguir conosco nesta jornada. Que Deus o abençoe.